Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula agora vamos criar, pelo menos começar a criar toda a estrutura da parte de baixo aqui depois do banner. Então, segundo o nosso layout, só diminuir um pouco aqui, abaixo do banner a gente tem, essa área aqui. Então, toda essa área aqui é uma área só, né? Então, depois dela a gente tem o rodapé do site, mas antes dela a gente tem, toda essa área aqui. E se você perceber bem, ela está dividida em pelo menos duas áreas, né? Então, dentro dela a gente tem, primeiro, essa área aqui, que são as áreas das notícias, né? E a gente tem essa área aqui, que são a área, que é uma área, na verdade, com conteúdos, né? Aqui no caso tem os departamentos para você clicar e, enfim, fazer o que quiser. E aqui embaixo tem informações sobre como marcar uma consulta, né? Então, basicamente são, tem essa área e a gente tem essa área aqui. Tudo bem? Beleza. Se você perceber, elas estão alinhadas com essas daqui. Então, por exemplo, a área de departamento, ela é alinhada com essa aqui, né? E essa daqui é alinhada com essas duas aqui. Esse formato aqui, ele te dá a entender em termos de programação que você tem que fazer como aqui. Já deu para perceber, né? Então, a gente vai fazer duas divs. Então, primeiro, claro, a gente vai ter a div grandona, a section grandona. Depois, dentro dela, container, né? Para alinhar com esse espaço aqui padrão do site. E dentro do container, a gente vai fazer duas divs. A primeira, que vai ter isso daqui, com flex 2, né? E a segunda, com flex 1. Tudo bem? Então, beleza. Vamos fazer aqui, e no caso, essa daqui, a gente vai usar a tag aside. Por quê? Aqui é a seção principal e aqui é a área lateral, tá? Então a gente põe aside aqui, que aí os navegadores, motores de busca, etc. vão entender essa área aqui como a área lateral, tá bom? Então, vamos botar em prática isso aqui agora. Vamos lá. Depois da nossa section de banner, a gente vai ter agora uma nova section. Então, essa section aqui agora é a do conteúdo em si, né, do nosso site. Então, dentro dela, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um div class container. Para a gente ter aquela área, né, de conteúdo padrão. E também, a gente pode botar um id aqui nessa section, que essa section aqui vai ser, no caso, geral. Então, container, como a gente já viu, já tem, e a gente vai ter que fazer, a mesma coisa que a gente fez aqui em banner, que é display flex e justify content, tá? Então, vamos aqui lá para baixo e em geral, display flex, justify content center. E se eu botar 3 pontinhos aqui dentro do container, só para você verificar, aqui embaixo, lá embaixo, você vai ver 3 pontinhos aqui já alinhado com o nosso site. Tudo bem? Então, perfeito, maravilha. Próximo passo, então, agora, é a gente fazer o seguinte, criar dentro desse container as nossas duas áreas, né? A área que vai ter o conteúdo e a área do aside, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. No HTML5, você pode ter uma section dentro da outra, tá? Não tem menor problema você ter uma section dentro da outra, ou múltiplas sections dentro da outra, tudo bem? Então, a gente pode fazer o seguinte, section, aqui, e aside. Então, a gente usa as nossas duas divs de HTML semântico. Por que eu chamo de div? Porque apesar de o nome ser um nome diferente, mas elas se comportam como qualquer uma div normal, tudo bem? Então, section e aside. Então, o que é que a gente vai ter que fazer agora? Dentro de container, de geral, né, na verdade, a gente vai primeiro botar essas duas aqui para rodar, uma do lado da outra, que container já está fazendo esse trabalho, né? Então, se eu botar assim e assim, como o container já está com flex, uma já vai ficar aqui e outra vai ficar aqui. Então, já está funcionando certinho. O que a gente tem que fazer agora é, obviamente, botar
flex 2 aqui e no assign a gente vai botar flex 1, que aí elas vão ocupar os espaços corretos de cada uma delas. Tudo bem? Então, vamos lá. Geral section vai receber flex 2. E geral aside vai receber flex 1. Tá? Então, ó, automaticamente, eu não sei se você consegue ver, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Lá no body, eu vou botar um padding bottom 300 pixels aqui, só para dar um espaçamento e a gente conseguir visualizar, tá? Então, ó, um aqui e o outro aqui. Isso indica que esse espaço aqui já está para o nosso conteúdo e esse espaço aqui já está para o nosso aside. Então já está tudo no local correto, é só a gente criar o conteúdo dentro disso. Tudo bem? Então, ó, mais um detalhe. Vamos ver aqui no layout para te explicar. Perceba que cada área dessa, por exemplo, últimas notícias, departamentos, make an appointment, cada área dessa, ela tem um título que ele é basicamente igual, né? Só muda o texto. Então, isso daqui a gente chama de widgets, tá? Então, por exemplo, a gente tem o widget de últimas notícias, que é esse daqui. A gente tem o widget de departamento, que é como se fosse a área que vai ter o conteúdo sobre o departamento. O widget de consulta, que é essa área aqui, tá bom? Então, a gente pode criar uma estrutura para possibilitar com que esses widgets aconteçam. Por exemplo, uma div, dentro dela a gente pode ter uma div que vai ser responsável pelo título, tá? E depois uma outra que é o conteúdo, e aí cada um tem o seu próprio conteúdo. Tudo bem? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Dentro aqui de aside, por exemplo, a gente vai criar uma div chamada widget. Dentro dessa div, a gente vai criar uma outra div, widget title, que vai ser responsável pelo título. Tudo bem? Então, dentro dessa widget title, a gente vai ter duas outras coisas, que é o seguinte, ó. Perceba que uma é o texto e outra é esse tracinho aqui, que ele é igual para todos, né? Então a gente põe uma div com o texto e logo abaixo dela uma outra div com esse tamanhozinho aqui. Tudo bem? Então deixa eu só dar um zoom aqui para a gente visualizar melhor, tá? Então, perfeito. Primeiro de tudo, o widget não vai ter nenhuma configuração especial, tá? Mas o widget title vai. Então, widget title text, que aí aqui a gente põe o título, por exemplo, departments e widget title bar, que aí seria a barrinha. E aí não precisa botar nenhum conteúdo dentro dela, tá? Então vamos fazer isso daqui funcionar bonitinho? Vamos lá. O widget title vai ter um espaçamento para cima, né? Então, ó, todos eles vão ter esse mesmo espaçamento, se você perceber, ó. Aqui em últimas notícias a gente tem esse espaço aqui, departamentos a gente tem aqui, em make an appointment também a gente tem aqui, então é todos o mesmo espaçamento, tá? Tanto para cima quanto o espaçamento de baixo, que aqui eu já vi que são 20 pixels. E esse de cima a gente pode botar 30 pixels, tá? Então, ó, margin top 30 pixels, margin bottom 20 pixels. Tudo bem? Aí, widget title text é onde a gente vai botar as propriedades do texto em si. Então, primeira coisa, a cor preta. Font size, a gente pode, aí a gente vai ter que ir ajustando, tá? Mas vamos botar inicialmente 21 pixels. Font negrita. E vamos ver como é que está ficando. Então, ó, department está aqui. E aí, abaixo, logo abaixo, a gente tem o widget title bar, que basicamente vai ser um retângulo, né, que a gente vai criar. Então, ó, deixa eu só ver aqui as dimensões certinhas do nosso retângulo. Então, a gente vai ter um retângulo de largura 50 e altura 3.
Pode até ser menos, na verdade. E aí eu vou pegar a cor aqui dele. Vai ser basicamente uma div com 50 por 3 pixels e background color, o nosso azulzinho. Então, ó, basicamente isso. E aí, claro, tem um espaço, margin top, de 10 pixels, por exemplo. Então, tá aqui a nossa tajazinha. Legal? Então, beleza, você pode até diminuir ela se quiser, por exemplo, 2 pixels, para ficar mais delicado, como se diz, né? Então, temos aqui. E logo abaixo disso, o título já está tudo pronto, né? E depois a gente tem o widget body, que seria o corpo do nosso widget, tá? Então, todos os widgets vão ter essa estrutura aqui. Eu posso até copiar e colar aqui embaixo. E no lugar de department, eu vou botar make an appointment, com 2 P's, na verdade. Make an appointment. Então, ó, departments, e aqui o conteúdo de departments, e make an appointment, o conteúdo de make an appointment, tá? E a mesma coisa também, eu vou copiar aqui, e aqui na section eu vou colar, só que eu vou chamar de latest news. Certo? Então, ó, últimas notícias, aqui eu ponho as últimas notícias, departments, eu ponho aqui, e make an appointment, eu ponho aqui o texto. Tudo bem? Então, maravilha. Criamos toda a estrutura aqui, preparamos tudo só para botar o conteúdo. Então, aqui é só a gente criar agora aquela estruturazinha da notícia, aqui botar os quadrados, né, do departamentos, e aqui embaixo os textos organizados e formatados bonitinho, tá? Então, vamos fazer o seguinte, na próxima aula agora, eu vou criar com você essa área de notícias aqui, e eu vou deixar como exercício para você fazer essa área aqui, já que ela é mais fácil, né? É mais simples de você praticar. Olha só. Aqui no caso de departments é só você botar os retângulos, né? Bonitinho. E aqui embaixo você só vai precisar botar um texto e depois do texto você pode usar, inclusive, é bem parecido, né? Com a mesma estrutura desse daqui de cima. E você põe essas informações aqui do jeito que tá. Tudo bem? E aí na próxima aula a gente vai criar essas notícias aqui, essa estrutura, né, de notícias para botar uma do lado da outra bonitinho, tá bom? Então, beleza, vamos agora para a nossa próxima aula. Vamos lá.